Olá! Nas perguntas e respostas de hoje, eu vou trazer um tema muito importante e uma pergunta que é uma pergunta relacionada a uma questão metabólica. Vamos lá. Então, nossa pergunta de hoje é essa daqui, ó. O que é resistência à insulina? Primeiro, eu vou fazer uma afirmação. Você pode ter resistência à insulina mesmo tendo no resultado do exame uma glicemia em jejum normal. E aí vem uma pergunta: você sabia disso? Então vamos lá. Nesse vídeo de hoje eu vou responder essas duas perguntas relacionadas à resistência à insulina e mostrando para vocês que é possível disso acontecer mesmo com uma glicemia em jejum normal. Então, em relação à resistência à insulina, ocorre quando tecidos tais como músculo, como fígado, respondem menos à ação da insulina. No início, o pâncreas ele compensa produzindo uma maior quantidade de insulina e a glicose ela pode permanecer normal. Então, vamos lá. Quando o paciente tem essa resistência à insulina, aquela quantidade de insulina que era produzida pelo pâncreas, ela acaba não sendo mais suficiente para poder manter a glicemia dentro da normalidade lá na corrente sanguínea. Então, vamos tentar elucidar isso. Imagina que a pessoa ela almoça e anteriormente ela liberava 5 unidades de insulina pelo pâncreas. E aquelas 5 unidades era o suficiente para poder manter a taxa glicêmica dentro da normalidade. A partir do momento que a pessoa ela desenvolve a resistência à insulina, aquelas 5 unidades produzidas pelo pâncreas de insulina já não é mais suficiente. Consequentemente, o mecanismo de defesa e até mesmo compensatório do nosso corpo é mandar uma mensagem para o pâncreas, fala: pâncreas, produz mais aí que o que você produziu não foi suficiente. Consequentemente, o pâncreas produz mais e libera, por exemplo, 8 unidades de insulina na corrente sanguínea. E aí, aquelas 8 unidades acabam quebrando essa barreira da resistência. Mas não é o normal. Esse pâncreas está sendo sobrecarregado. Então, consequências disso. Pode haver, então, o que a gente chama de hiperinsulinemia compensatória, que é exatamente isso. O pâncreas começa a aumentar a quantidade de insulina para poder compensar essa resistência. Isso ocorre numa maior dificuldade no controle metabólico, podendo ocasionar aí um aumento de gordura visceral, um aumento do triglicerídeos, né? Então uma elevação do triglicerídeos, um HDL baixo, uma esteatose hepática, ou seja, um acúmulo de gordura no fígado e maior risco de pré-diabetes e até mesmo de diabetes tipo 2. Daí a importância da gente identificar a resistência insulínica o quanto antes. Então, existe uma janela de tratamento que a gente consegue tratar muito bem essa resistência à insulina, impedindo, de fato, de virar uma diabetes, por exemplo, uma diabetes tipo 2. Em relação aos fatores envolvidos, os principais fatores da resistência à insulina são gordura visceral, sedentarismo, então aquele paciente que não faz nenhuma atividade física, o excesso calórico através da ingesta do dia a dia ali da comida, uma baixa massa muscular, o sono de má qualidade, o estresse crônico, é aquele paciente que tem o cortisol lá em cima, a predisposição genética também é um dos fatores, alguns medicamentos também pode causar essa resistência à insulina e condições hormonais, basicamente que a gente tem 3, que é a SOP, a síndrome do ovário policístico, o Cushing e a acromegalia. Em relação a exames que nos ajudam bastante a identificar essa questão da resistência à insulina. A glicemia em jejum é um dos, no entanto, respondendo lá que eu perguntei para vocês, a resistência à insulina o paciente pode ter resistência à insulina, no entanto, na primeira fase ali, de forma precoce, a glicemia em jejum pode estar normal, porque o pâncreas tem a capacidade de produzir uma maior quantidade de insulina. Consequentemente, a glicemia em jejum do resultado do exame pode estar dentro da normalidade.
E um outro exame também que é relacionado a essa questão da glicemia é a hemoglobina glicada. Lembrando que a hemoglobina glicada ela reflete a média da glicose nos últimos meses, lá na corrente sanguínea. Então, o paciente ele pode sim ter uma resistência à insulina e nessa fase precoce ele pode ter tanto a glicemia em jejum como a hemoglobina glicada dentro da normalidade, tá bem? Então, pedir esses dois únicos exames não garante que esse paciente não tenha uma resistência à insulina. Aí, tem outros dois exames que entram de forma complementar, que são de extrema importância e atualmente, ainda bem, eles são mais acessíveis, que são o exame da insulina em jejum, que é como se a gente dosasse a insulina em jejum desse paciente. É um dos exames mais importantes, que os valores elevados eles sugerem uma hiperinsulinemia compensatória. No entanto, imagina que aquele exame da dosagem de insulina em jejum ela é uma foto. Então, não vai fechar o diagnóstico, ela vai ajudar, com certeza. Um outro exame é o HOMA-H, H-O-M-A-I-R, HOMA-IR, tá? Que é o índice de resistência à insulina. Ele é calculado a partir da glicemia e da insulina, e os valores elevados eles sugerem uma resistência à insulina. Daí a importância daqueles pacientes que a gente quer investigar se tem ou não a resistência à insulina, além de uma boa anamnese, fazer esses exames. Glicemia em jejum, hemoglobina glicada, a insulina em jejum e o HOMA-IR. Além deles, existe um outro quinto exame que é um ótimo exame, que é um pouco mais trabalhoso para ser feito, que é o teste oral de tolerância à glicose. Que seria o quinto exame, que é o teste oral de intolerância à glicose, o TOTG. Um dos exames mais completos que permite identificar alterações precoces, hiperinsulinemia após a ingestão de glicose. Então, esse exame, normalmente o paciente ele chega, ele mede como que está a glicemia. Ele vai, toma um líquido açucarado, passa um tempinho, mede novamente a glicemia. Depois, passa mais um tempinho, mede novamente a glicemia. Então, esse é o teste oral de tolerância à glicose. Um outro exame, que é um exame que a gente mede, mas de forma indireta, que é o perfil lipídico. É uma avaliação indireta, os achados comuns é triglicerídeos elevados e o HDL baixo. Então, triglicerídeos elevados e HDL baixo ele tem uma forte associação com a resistência à insulina. E como que a gente faz para melhorar? Basicamente, começando a fazer uma atividade física de forma regular, redução de gordura visceral, um sono adequado, controle do estresse e uma alimentação equilibrada. Eu sei que cada um desses itens aqui daria para ficar falando horas sobre apenas um deles, tá? Os exames eles devem ser interpretados sempre em conjunto, uma boa anamnese, mas esses exames de fato eles ajudam muito a gente chegar numa resistência à insulina. E se conseguir pegar a janela correta, né, esse paciente não necessariamente vai ter uma doença ainda, ou ele vai ter uma doença, mas uma doença reversível, tal como a esteatose hepática ali, uma esteatose hepática leve, por exemplo, tá bem? Então, é de extrema importância a gente buscar identificar isso para os pacientes que têm um risco maior. Identificou, cria o plano de ação e é possível, então, impedir de ter uma doença irreversível. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo.